Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Tem aí a fotografia do vereador baleado, ô Ney? Por favor, deixa eu ver então. É o vereador Sérgio Castanheira, é isso? Essa fotografia é do site da Câmara Municipal da cidade de Itu. O vereador que foi baleado, levou um tiro na cabeça. E a polícia está investigando agora a motivação para esse crime. O vereador foi internado na UTI do Hospital São Camilo, na cidade de Itu, depois de levar um tiro na cabeça. Parece que a bala ficou alojada na área da face. A polícia tenta identificar o suspeito do crime e entender a motivação também para esse atentado, né? Pelo menos a dúvida que se tem agora, foi ou não foi um atentado? Tinha feito até uma interrogação aí para esse atentado, viu, Otel? Atentado é a pergunta que a polícia quer responder agora. Afinal de contas, não se sabe se esse rapaz aí, o vereador, foi vítima de um assalto, foi vítima de um atentado político. De repente, ele podia estar incomodando alguém, estava chegando sozinho em casa. Olha, são dúvidas que a polícia de Itu tenta esclarecer e daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes. Tomar um tiro na cabeça não é fácil, hein? É um negócio terrível, meu camarada. E olha, em Indaiatuba, a polícia prendeu um homem suspeito de assaltos a residências. Um outro já foi identificado como integrante do grupo. A polícia está investigando a participação de mais pessoas em uma quadrilha especializada em atacar residências. A reportagem é da Karina Rica. Deixa eu ver aqui, ó. Olho na notícia. Antônio Ferreira Neto, de 19 anos, foi preso por participar do roubo a uma residência em Indaiatuba. De acordo com a polícia, 5 homens, um deles armado, entraram na casa e renderam os moradores. Antônio seria o responsável por dirigir este veículo que levou a quadrilha até a casa na Vila Havaí, aqui em Indaiatuba. As vítimas viram parte da placa e acionaram a guarda municipal. Pelas câmeras de monitoramento da cidade, a GM conseguiu identificar o veículo. Os policiais civis foram até o endereço onde estava registrado esse veículo, aqui no Chácaras do Santa Clara, no Lago em Campinas, e no local encontraram uma pessoa que estava de posse nesse veículo, que é o Antônio. Na revista ao veículo, esse Gol, encontraram um tape que posteriormente foi verificado que pertencia a um veículo Montana que foi levado da residência roubada. O jovem foi preso na casa dele em Campinas. A polícia foi atrás também de um outro homem que conseguiu fugir. As vítimas reconheceram as roupas usadas por Lucas de Oliveira Gomes da Silva, de 20 anos. Estes faqueiros e o rádio roubados estavam em um esconderijo do jovem. Nas ruas próximas foram encontrados 2 veículos, um roubado da residência e outro em Campinas. Uma moto das vítimas também foi levada. Outros 3 homens que participaram da ação estão sendo procurados. A polícia investiga agora a atuação da quadrilha em outros roubos a residências e a veículos. Eles não atuam tanto no roubo à residência como no roubo de veículos. Não há distinção para eles nessas 2 práticas, tanto em Campinas como aqui em Indaiatuba. Isso que vamos encaminhar as ocorrências para Campinas, né, para ver se eles praticaram outros crimes, outros roubos à residência em Campinas e possam ser reconhecidos, bem como esse outro veículo localizado, que a vítima também possa fazer o reconhecimento pessoal. Porque a polícia quer cruzar as informações para saber se esses caras presos em Indaiatuba estão envolvidos em outros crimes aqui em Campinas. Há indícios dessa participação. É até importante mostrar as imagens, tanto dos produtos que foram recuperados pela Polícia Civil de Indaiatuba, quanto dos sujeitos aí que foram presos suspeitos de integrar essa quadrilha. O negócio é o seguinte, de repente você está assistindo aqui ao Brasil Urgente e reconhece um cara desses aí, né, e pode ajudar a polícia a esclarecer outros crimes. E pelo jeito era um grupo diversificado, né? O próprio delegado disse ali, além de residências, a suspeita é de que eles roubassem carros também. Aliás, é impressionante a quantidade de carros, né, veículos que são roubados todos os dias aqui na cidade de Campinas, na nossa região. Na sexta-feira, só para você ter uma ideia, né, eu saí aqui do ar do Brasil Urgente, nós recebemos a notícia de que a terceira DVK do DEI, que é a Delegacia de Investigações, a Delegacia Especializada de Investigações sobre o Crime Organizado em São Paulo, o DEI havia conseguido, entrou em confronto com um grupo, né? Matou um bandido, o outro bandido conseguiu
empreender fuga, mas um suspeito acabou preso. Sabe o que eles estavam fazendo, esses caras? Saindo de São Paulo para roubar motos aqui em Campinas. Eles roubavam as motos, colocavam em uma van e levavam isso para São Paulo. Só para você ter uma ideia de como é que é essa história de roubo de veículos aqui em Campinas. Eles só não contavam que no quilômetro 34 da Anhanguera fossem dar de cara com uma viatura da 3ª DVK do DEIC, né? Os policiais perceberam ali que havia algo estranho, acabaram confrontando com os bandidos, um criminoso acabou preso. E está aí outro exemplo, né, desse tipo de crime que está acontecendo na região com essa prisão na cidade de Indaiatuba. Faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Vem comigo aqui. Você acompanhou conosco no Brasil Urgente o caso envolvendo as mortes por ressonância magnética ou durante um exame de ressonância magnética no Hospital Veracruz, aqui em Campinas. Na época, o laudo da polícia, né, concluiu que as pessoas morreram vítimas de uma substância chamada perfluorocarbono. Essa substância estava acondicionada de maneira irregular, segundo a Polícia Civil, em uma bolsa de soro fisiológico. Só que o que aconteceu foi o seguinte: pessoas morreram, né? A polícia concluiu o inquérito e agora as famílias estão buscando a sua reparação. Felipe Pereira está comigo já? Ô Felipe, parece que tem gente buscando indenização já na justiça, não é isso? Depois desse caso que tomou o noticiário do Brasil inteiro. Boa tarde. Pois é, Rodrigo, boa tarde a você. Quem acompanha o Brasil Urgente para Campinas e região tem sim. Os pais do empresário Pedro José Ribeiro Porto Filho, que foi uma das 3 vítimas da substância perfluorocarbono, que foi colocada por engano durante um exame de ressonância magnética dentro do Hospital Veracruz, aqui em Campinas, entrou na justiça para pedir indenização por danos morais. O advogado, ele não sabe ao certo ainda com quanto de dinheiro ele pode pegar, ele vai pedir, né, na verdade, dessa indenização, mas ele citou algumas outras situações similares que a justiça arbitrou indenizações que variam entre 500 a 2.150 salários mínimos. Ou seja, o valor pode chegar a R$1 milhão se for arbitrada aí a indenização máxima. O advogado vai entrar com ação para indenizar a mulher da vítima também, nesse caso por danos morais e materiais. O caso, Rodrigo, a gente lembra, aconteceu em janeiro, quando uma técnica em enfermagem foi induzida ao erro ao colocar o perfluorocarbono no lugar do soro fisiológico, já que essa substância, que é tóxica, foi acondicionada em embalagens de soro que eram reutilizadas. Entre os acusados por envolvimento nas mortes estão os 4 médicos e sócios da clínica Ressonância Magnética Campinas, que faz esses exames no Hospital Veracruz: Adilson Prando, José Luiz Curi Marins, Marcos Mariz e Patrícia Prando, além de 3 funcionários da clínica. O indiciamento da Polícia Civil foi por homicídio com dolo eventual quando o risco é assumido, mas o Ministério Público alterou o tipo de crime para homicídio culposo, aquele sem a intenção. Nós procuramos o advogado do hospital, Rodrigo. Ele informou que só vai se manifestar quando for comunicado oficialmente sobre essa ação de indenização, viu? Olha, foi um caso que chocou Campinas, né? Eu digo porque é um hospital de referência aqui na nossa cidade, um importante hospital. E assustou muita gente, né? E é importante que a gente saiba, né, que casos como esse, né, especialmente são tratados pela polícia para que outras vidas não sejam levadas em função de falhas, né? Casos como esse precisam ser exemplo para que falhas não se repitam e outras vidas não sejam ceifadas. Essa falha ocorreu aí, né, e não poderia ter acontecido jamais. Jamais poderiam ter trocado lá o soro fisiológico por uma substância tóxica e que acabou matando, né, essas pessoas. Felipe Pereira falando ao vivo aqui no Brasil Urgente para Campinas e região. Obrigado, Felipe, trazendo detalhes. A Band não esquece, viu? O Brasil Urgente também não. A gente vai acompanhando os casos na medida do possível, vai informando você aqui na tela da Band. Olha, revoltadas com a violência contra as mulheres, um grupo, né, fez um protesto no fim de semana aqui na região. São mulheres, né, que integram um grupo. Essas mulheres fizeram esse protesto aqui em Campinas. É o seguinte: no período de um mês, foram 3 assassinatos de mulheres vítimas da violência doméstica. 2 dos crimes foram crimes passionais.
A Marina Herbolata acompanhou o protesto, que é um grito da sociedade pedindo mais segurança, pedindo mudança na lei, pedindo leis mais duras e que efetivamente possam punir aquele que atenta contra a vida de uma mulher. Acima de tudo, né, a gente precisa evitar que casos que são registrados, levados à polícia, né, e que fazem parte do dia a dia das comunidades evoluam para situações graves, né, e depois sem controle, que é a morte de um cidadão, a morte de uma mulher que não tem a chance de se defender na maioria das vezes. Na maioria das vezes as mulheres não têm a chance de se defender, mas elas já haviam denunciado, já haviam indicado que estavam sendo vítimas de violência e o Estado simplesmente ignorou o fato. Deixa eu ver a reportagem. É um alerta importantíssimo, hein? Tá aqui, ó. Olho na notícia. A mãe de Inayara da Silva Xavier, de 25 anos, lembra emocionada de como recebeu a notícia de que sua filha havia sido assassinada. A vítima foi morta pelo namorado a pedradas, em agosto deste ano, em uma rua do bairro Campo Belo. O companheiro da jovem assumiu o crime. Acho que não vai acontecer com mais do que me aconteceu com a minha filha. Essa morte cruel desse jeito. E não foi só esse crime que revoltou quem vive na região. Pensando nisso, um grupo saiu às ruas para protestar por segurança. A manifestação foi promovida por um grupo de mulheres do bairro para chamar atenção sobre um problema que tem sido frequente aqui na região. Desde agosto, 3 mulheres foram mortas, 2 vítimas confirmadas de violência doméstica. Depois das faixas prontas, as mulheres saíram em passeata pela rodovia Miguel Melhado de Campos, que liga Vinhedo a Viracopos, com o objetivo de conscientizar todos os moradores da região. Essas mulheres precisam de amor e de paz, e não de violência. O primeiro encontro aconteceu no final de semana, mas as ações não devem parar por aí. A partir desse grupo, a gente está querendo vir com esse grupo de discussão para discutir o que pode ser feito com essas mulheres da região, não só em luta dos direitos dela, mas também de orientação para essas mulheres. No dia 7 de setembro, Neuza, de 37 anos, mãe de 4 filhos, foi agredida com uma pedra pelo próprio marido, com quem vivia há 20 anos. As brigas do casal eram constantes por causa do vício do companheiro. Délia Antunes tentou se matar bebendo veneno, mas conseguiu ser socorrido. Outra ocorrência registrada no dia 30 de setembro chocou os moradores. Uma mulher de 38 anos morreu com um tiro dentro da própria casa. A polícia investiga se o crime foi passional. O principal objetivo é evitar que este tipo de crime aconteça mais vezes e que famílias sejam destruídas por causa da violência doméstica. Ainda no final de semana, enquanto o protesto estava acontecendo lá no Campo Belo, a polícia registrou um outro caso de violência e provavelmente envolvendo uma mulher. Esses indícios são fortes, né, de que uma mulher foi vítima de assassinato e depois teve o corpo queimado. O corpo acabou sendo localizado dentro de um veículo na região do aeroporto de Campinas. Olha, um negócio absurdo, né? Parece que tinha a alça de um sutiã no corpo, que indicaria, né, se tratar de uma mulher. O corpo ainda está sendo identificado pelo Instituto de Criminalística, pelo Instituto Médico Legal. É revoltante, né, como no nosso país, um país maravilhoso, um país que a gente defende, um país que a gente ama, infelizmente a lei acaba beneficiando o agressor da mulher. Né? Quantas são as mulheres que não sofrem caladas diante dos atos de agressão, de violência cometidos por seus companheiros? Primeiro, porque tem uma dependência psicológica e às vezes até financeira, porque a mulher ainda é excluída na nossa sociedade. Esse é um fator muito grave, muito grave. A exclusão faz com que a mulher se torne dependente do homem, o que nunca, jamais deveria acontecer. A mulher merece e tem todo o direito de ser independente. Segundo, né, existe ainda na nossa sociedade, que é machista pra caramba, a ideia de se submeter a mulher ou de submeter a mulher à segunda categoria, o que tem que ser execrado, o que tem que ser punido. Quem faz isso precisa ser punido. Terceiro lugar, as mulheres denunciam, as mulheres procuram a polícia, as mulheres procuram a justiça e sabe o que acontece? Simplesmente nada.
e os agressores se valem da impunidade para continuar atacando as mulheres e promovendo tragédias, infelizmente. Por isso aqui o nosso apoio a essa estação, apoio a essas mulheres que lutam pelo fim da violência contra a mulher. E é uma realidade. Atenção, autoridades, os senhores precisam olhar para isso e com seriedade. Sabe qual que é o problema? Tem muito político machista também, né? Tem muito político machista também. E que não olha para essa realidade do nosso país, que ainda é de exclusão em relação à mulher. Um absurdo isso, um absurdo isso. Quantas mulheres não sofrem caladas, têm medo de denunciar, porque sabem que a nossa justiça é lenta e que, infelizmente, às vezes a denúncia não vai para frente. Porque a lei é muito branda também, né? Porque a lei é muito branda. E aí gera um sentimento de impunidade que é o grande alimento, o grande combustível para essas tragédias que a gente, infelizmente, tem que mostrar aqui na televisão. Ah, mas vocês só mostram tragédia, vocês só sabem falar disso, vocês vivem da tragédia alheia. Olha, que me desculpem, né, os teóricos que assim pensam. Né? Você que, mas só mostra tragédia. Se a gente não denunciar, meu camarada, quem é que vai denunciar por essas pessoas? Quem é que vai falar por essas pessoas? Vamos deixar tudo engavetado, debaixo do tapete? É isso que a nossa sociedade quer? O nosso papel aqui é justamente evitar isso. Né? Que essa imundície que ainda acontece no nosso país, chamada violência, né? Violência que não para de crescer, diga-se de passagem, não seja escondida debaixo do tapete. Para as nossas autoridades é mais do que interessante esconder a violência debaixo do tapete e não dar publicidade a isso. Nós mostramos para denunciar, para chamar a atenção da sociedade. E esse protesto aí, olha como é um protesto organizado, chamando a atenção para uma realidade terrível do nosso país. Tá de parabéns esse grupo de mulheres. Parabéns. Esse é o tipo de protesto que funciona. Aliás, o protesto sem violência, quando junta muitas pessoas, amedronta os políticos. Amedronta os políticos. O Brasil já deu prova disso. Quando saiu às ruas sem violência para protestar por mudanças, por melhoria. Agora, vandalismo, desculpa, não leva ninguém a lugar nenhum. O Edson Silva já está comigo, ô Vinícius? Que a Guarda de Americana prendeu drogas, prendeu um suspeito de tráfico. A ação da Guarda em Americana, o Edson Silva tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Rodrigo. Exatamente, Rodrigo. Um homem foi preso com 42 porções de cocaína e quase R$ 2.500 em dinheiro, possivelmente esse dinheiro fruto da comercialização de drogas. A prisão foi na cidade de Americana e em mais um bom trabalho feito pela Guarda Municipal daquela cidade, a Gama, que utilizou a Ronda Ostensiva Municipal Especial Preventiva, a ROMEP e também a equipe do Canil. A ocorrência foi no Jardim América, os guardas faziam ali um patrulhamento de rotina e desconfiaram de um homem de 26 anos, morador do bairro, que estava acompanhado por um adolescente. Os guardas perceberam que os suspeitos ficaram nervosos, né, ao verem a viatura e decidiram então fazer a abordagem. Encontraram com o suspeito, num primeiro momento, 9 pipetas de cocaína e mais 600 carteiros. A ocorrência prosseguiu, foi acionado o Canil e na casa do suspeito foram encontrados mais 3 porções de cocaína e R$ 1.800 em dinheiro. O detalhe, Rodrigo, é que o acusado de tráfico tinha sido informado por mensagem de celular que a viatura da guarda se aproximava, mas como se pode verificar, não deu tempo dele enganar os experientes patrulheiros da Guarda de Americana. O acusado foi preso em flagrante pelo delegado Robson Gonçalves de Oliveira e a polícia prossegue com as investigações, agora no sentido de identificar quem mandou a mensagem alertando sobre a presença da guarda. Havia ainda mensagem referente ao preço das porções de cocaína, com os dizeres 3 por 30, que deve ser cada porção nesse valor. Após o flagrante, o acusado foi recolhido na cadeia pública de Sumaré, mas logo em seguida transferido para o centro de detenção provisória daquele município onde ele encontra-se recolhido agora, Rodrigo. O Edson Silva, aliás, a partir de hoje, integrando a equipe do Brasil Urgente, ele está com radar policial, para quem acompanha aí no Facebook, experiente jornalista, e a partir de hoje aqui conosco no Brasil Urgente,
trazendo para a gente as notícias do dia a dia da polícia. Olha, você vê que interessante, né? A tecnologia ela é importantíssima, importantíssima. Mas na mesma proporção que ela ajuda o cidadão para o bem, ajuda para o mal também, né? Porque os caras estavam mandando mensagem. Tinha uma rede de proteção ali para o tráfico, um ficava mandando mensagem para o outro para avisar, ó, a polícia está chegando, a guarda está pintando, cuidado! E os caras tinham até tabela de preço, velho, para droga que era vendida. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Parabéns à guarda. Um abraço lá para o evangelista, para todo mundo da Guarda Municipal de Americana, né? E colocando na cadeia gente que infelizmente está promovendo o tráfico de drogas. Eu digo sempre aqui, né? Onde tem droga tem violência. Onde tem droga tem violência. Infelizmente. Mais uma vez, obrigado, Edson Silva, falando ao vivo aqui no Brasil Urgente para Campinas e região. Pode vir comigo aqui, olha, porque os familiares do Denis Casagrande, né, o aluno da Universidade Estadual de Campinas, morto durante uma festa na Unicamp, e também do Mário Sampaio, aquele rapaz aqui de Campinas foi executado no Guarujá quando questionava o valor de uma conta em um restaurante lá no litoral. Eles se juntaram para protestar contra a violência. Fizeram uma passeata nesse fim de semana. Pedem, acima de tudo, justiça. Justiça. A Carla Ramil acompanhou e traz os detalhes para a gente aqui, ó. Olho na notícia. Duas famílias que, diante de uma dor tão grande, se uniram em uma manifestação para pedir justiça. Pais que tentam encontrar forças para sair às ruas e lutar contra a impunidade. Foi assim o domingo de parentes e amigos do estudante Denis Papa Casagrande, de 21 anos, brutalmente assassinado há 2 semanas durante uma festa na Unicamp. Eles se juntaram a familiares de Mário Sampaio, de 22 anos, também morto no fim do ano passado no Guarujá, depois de ter apenas reclamado da diferença de R$ 7 a mais cobrados na conta do almoço. O jovem teve a vida tirada pelo dono do restaurante, que o esfaqueou 3 vezes. O encontro de Maria Helena, mãe de Mário, com Maria de Lourdes, mãe de Denis, foi emocionante. A semelhança entre elas não é apenas no primeiro nome. As duas são mulheres que compartilham da mesma dor e choram pela morte dos filhos friamente assassinados. Os familiares ainda não se conheciam e, depois de abraços de carinho, trocaram palavras de conforto. Quando eu vi o caso do Denis, eu já estava muito machucada e a sua ferida aumenta. Então, assim, você poder abraçar uma pessoa para dizer e falar, poder falar para ela, olha, eu estou junto, eu entendo a sua dor, porque eu sei o que é essa dor. Eu sei o que é essa dor, eu passei por essa dor e é só quem passa que pode imaginar, né? Foi a família de Marinho que organizou o protesto e convidou os pais de Denis para dividir uma luta que eles já enfrentam há 10 meses. A gente viu, se sensibilizou e quisemos unir para ver se a gente consegue alguma coisa melhor, por pequenina que seja, mas é um começo, né? A passeata foi organizada com o objetivo de sensibilizar as autoridades. Além de um pedido de justiça, os manifestantes esperam que os responsáveis pela morte de Denis permaneçam presos até o julgamento. O juiz tem que sensibilizar para dar preventiva para esse pessoal responder o processo preso. Com faixas e cartazes nas mãos, os manifestantes se concentraram na Praça Arautos da Paz, na Lagoa do Taquaral, em Campinas. Vestidos de branco e preto e com camisetas estampadas com as fotos dos jovens, eles caminharam por toda a extensão do Parque Portugal. Nem o sol forte fez com que o grupo desistisse do percurso. Um caminhão de som acompanhou todo o trajeto. Mudança no Código Penal já! Os pais de Denis, ainda muito abalados com a morte do filho, preferiram não gravar entrevista. Já o irmão agradeceu o apoio da família de Mário Sampaio. Compartilhador, né? Que motivo foi o mesmo, por nada. Então, pedir justiça. E isso ajuda bastante. Bom, você se lembra, né? A polícia na semana passada concluiu o inquérito e pediu a prisão preventiva de 3 pessoas, indicando ainda a participação de outros 2 menores no crime
que terminou com a morte do Denis Papa Casagrande na Universidade Estadual de Campinas. São 2 menores envolvidos, além de outras 3 pessoas. A Maria Tereza, né, e o Anderson Mamed, um outro rapaz, né, e mais 2 menores. Aliás, o pedido de prisão preventiva já foi apresentado, resta agora a Justiça acatar ou não esse pedido de prisão preventiva e nós vamos continuar acompanhando para entender, né, o desenrolar dessa história. Faça-me o favor, sabe? Tem gente que depois critica, mas vocês ficam mostrando esse tipo de coisa. É como a mãe do Mário disse ali pra gente, só quem sente na pele, né, só quem vive a dor da violência gratuita e que está espalhada pelo nosso país, em função especialmente da impunidade, é que sabe, né, o que se passa quando se perde alguém querido, quando se perde um ente querido. Infelizmente, nós vivemos num país onde as leis só protegem criminosos, só protegem bandidos. Aliás, olha, tem mais uma reportagem dessa manifestação, não tem, ô Vinícius? Porque é o seguinte, os familiares estão pedindo justiça, no caso do universitário dentro da Unicamp, indicando inclusive a ausência da universidade, a omissão da Unicamp, né, diante de festas, diante de um monte de coisas que tem acontecido na universidade que tem atraído a violência. Eu repito sempre para vocês aqui, né? A droga, ela é o caminho para a violência, ela atrai a violência. E olha, o que está comendo de droga dentro daquela universidade é um negócio terrível também, viu? Deixa eu ver mais uma reportagem aí, olho na notícia. Denis Papa Casagrande, de 21 anos, foi brutalmente assassinado no dia 21 de setembro durante uma festa dentro da Unicamp. Ele estava no 2º ano do curso de Engenharia de Controle e Automação. Era de Piracicaba. O jovem foi morto por engano. Além de uma facada no peito dada por Maria Tereza Peregrino, de 20 anos, que confessou o crime, o estudante ainda foi linchado por cerca de 30 pessoas que faziam parte de um grupo punk. No início, a autora do homicídio alegou legítima defesa, mas a tese foi derrubada pelo delegado responsável pelas investigações, Rui Pegolo. Em momento algum, a vítima ofereceu qualquer tipo de agressão. Pelo contrário, a vítima foi perseguida, foi abatida, foi levada ao chão, entrou em luta corporal com outros, até que tomou o primeiro golpe com essa faca que está aqui apreendida. Além de Maria Tereza, outras 4 pessoas foram indiciadas pelo crime de homicídio doloso, duplamente qualificado quando há intenção de matar. O namorado da autora, Anderson Mamed, de 20 anos, e André Ricardo de Souza Mota, de 22, foram considerados coautores na ação. Mais 2 menores, de 15 e 16 anos, também vão responder pela morte do universitário. André ainda está em liberdade. Até o fim desta semana, a prisão temporária dele deve ser autorizada pelo juiz. Os adolescentes também devem ser recolhidos à Fundação Casa. A família de Denis acredita que a polícia fez um excelente trabalho. Ele foi muito bem no inquérito dele, então a gente alivia um pouco, né? A gente está um pouco aliviado só, a dor vai ficar para sempre, o vazio também. O garoto afirma que a versão de legítima defesa dada por Maria Tereza havia sido desconsiderada desde o início pela polícia, já que testemunhas afirmaram que Denis era um rapaz calmo e tranquilo. Eu e ele sempre fomos unidos, eu e ele, e eu nunca presenciei nada dele brigando, nunca fiquei sabendo nada, ele nunca, sempre era contra, na verdade. Celso relata que o desejo da família é que os responsáveis pela morte permaneçam presos até o julgamento. A gente espera uma prisão definitiva até o julgamento, porque é ameaça à sociedade isso, essas pessoas são doentes. Então eles têm que ser considerados como ameaça à sociedade. O próprio delegado, inclusive, disse na entrevista que ele mesmo considera eles como perigo à sociedade. E com certeza a gente já está correndo, vamos fazer uma abaixo-assinado para ir a júri popular e para manter eles presos até o julgamento. A família confia no trabalho da polícia e agora busca forças
para continuar vivendo. Fica o sorriso dele, as palavras, o carinho dele que ele tinha. Seguir a vida, né? Ele também quer isso. E olha, a palavra impunidade mais uma vez apareceu, né? A sociedade não tolera mais a impunidade, ninguém aguenta mais a impunidade, ninguém aguenta mais lei que beneficia criminoso. Essa é a realidade do nosso país hoje. A impunidade está comendo solta, né? E está alimentando, está servindo de combustível para essas tragédias que infelizmente a gente noticia aqui. E a família do Mário Sampaio, que é aquele outro jovem aqui de Campinas e que foi executado lá no litoral, que foi morto por uma bobagem, numa diferença, acho que de R$7, não foi isso? Na conta dele lá, né? O que está acontecendo? A família do Mário está levantando essa bandeira de combate à impunidade, inclusive está organizando um abaixo-assinado, né, para pedir melhores condições de punição a essas pessoas acusadas e apontadas como autoras desses crimes bárbaros, terríveis, terríveis. Tem mais uma reportagem, deixa eu ver essa reportagem da família do Mário, por favor. Olho na notícia. Os pais de Mário Sampaio, morto pelo dono de um restaurante no fim do ano passado no Guarujá, depois de ter apenas reclamado da diferença de R$7 a mais cobrados na conta do almoço, também continuam na luta contra a impunidade. Seu Renato não desistiu de lutar e vai até o fim para que a morte do filho não tenha sido em vão. A impunidade no Brasil é total porque os políticos não estão nem aí, eles pensam só no bem-estar deles, estão lá com segurança 24 horas direto e o que eles querem é que o povo se lasque. A mãe do universitário conta que a luta é difícil e que é sempre a família das vítimas que sofre. Uma crueldade, uma barbaridade. Esse nosso governo é um governo é um lixo. Eu tenho vergonha de ser brasileira, porque se tivesse acontecido isso em outro país, certamente eles estariam presos, teriam a condenação máxima. Agora, cadê os direitos humanos? O empresário e a família cobram por mudanças nas leis brasileiras. Por isso, participam de um abaixo-assinado. São necessárias 1.200.000 assinaturas para que o caso possa ser levado ao Senado Federal. Enquanto isso, seu Renato luta para que os responsáveis pela morte do filho continuem presos. Esse tipo de caso no Brasil teria que ter pela prisão perpétua. Não teria que ter assim, o pessoal vai lá ser condenado a 30 anos, puxa um cesto, sai fora, fica assim 4, 5 anos, sai para matar outras pessoas, que nem esse rapaz que tinha 17 anos lá no Ceará, estrupou e matou aquela menininha de 4, ficou lá não sei quanto tempo, 3 meses, 4 meses lá detido lá, saiu, veio para São Paulo, matou outra menina agora de 9 anos, e aí? O cara desse tinha que ter ficado enjaulado o resto da vida dele, não podia, tem que ter prisão perpétua no Brasil para esse tipo de crime. No próximo dia 15 de outubro acontece no Guarujá a 4ª audiência do caso. Ainda neste mês deve haver mais uma aqui em Campinas. O pai espera que estes procedimentos acabem logo e que o garçom que participou do assassinato de Marinho também seja preso, já que o homem responde ao processo em liberdade desde o dia dos fatos. O dono do restaurante e o filho dele permanecem presos. Emocionado, seu Renato diz que sente muita falta do filho. A vida a gente está tocando, a saudade está tremenda, não tem? Assim, não passa, não passa. Então, a gente vai levando a vida até quando Deus quiser. Vai tocando, não tem como mudar o que aconteceu, né? O que teria que mudar, o que pode vir para frente. Isso sim teria que mudar. É duro, né? Você ouvir um pai ainda sofrendo com a dor de perder o filho, né, com vergonha do país onde ele mora. Porque o país onde ele mora simplesmente permite que pessoas sejam assassinadas e não haja punição para esses assassinos. É vergonhoso, é vergonhoso. É só isso que eu tenho que dizer. Ah, mas se eu sou contra a pena de morte, por exemplo, eu sou contra. Eu acho que a pena de morte, né, é muito medieval para a minha cabeça. Agora, tem muita gente que defende a pena de morte. Se você estabelece um fator limitador como esse aí, muita gente acredita que o camarada nunca mais vai atuar, né? Nunca mais vai agir. Por quê? Porque se matar vai morrer, ué. É essa a lei. É essa a lei. Eu sou contra a pena de morte porque eu até acredito
né, que possa haver falhas nos julgamentos e etc. Agora, por que não a prisão perpétua para esse tipo de crime? Por que não a prisão perpétua para assassinatos brutais, frios, assassinatos gratuitos, de violência gratuita? Para mim, prisão perpétua é importantíssimo. Porque você, pelo menos, inibe o cara. Ó, antes de cometer uma besteira dessa, o cara vai pensar 300 vezes. Ou eu mato, né? Ou eu fico na minha, mas se eu matar, eu vou ficar preso o resto da minha vida. Né? O cara pensa 600 vezes antes de agir. Agora, no país, ele pondera o seguinte: bom, posso pegar de 12 a 30 anos de prisão no assassinato. Se eu cumprir 2/3 da pena, eu tô na rua. 2/3 de 12 anos, quanto é que dá? Divide 12 por 3, dá 4. 2/3, 8. 8 anos você tá na rua, meu camarada. É muito barato para quem tira a vida de uma pessoa inocente. É muito barato. É muito barato. Ou muda, ou nós vamos continuar vivendo numa sociedade violenta. Mas não tenho dúvida disso. Vem comigo aqui, porque tem a movimentação de hoje na Universidade Estadual de Campinas, esse protesto aí pedindo o fim da violência na universidade. Os alunos não querem a presença da PM no campus. Eles têm medo que a polícia militar possa agredir aluno, possa interferir na liberdade do aluno. E a pergunta que eu continuo fazendo é o seguinte: me mostrem um caso concreto aqui na Universidade Estadual de Campinas em que houve agressão por parte dos policiais militares, porque eu vou ser o primeiro a denunciar. Agora, o que não dá é para virar terra de ninguém, com tráfico de drogas, sem controle. Isso tipo de coisa não dá para tolerar, meu camarada. Os alunos da Unicamp decidiram em assembleia manter a ocupação da reitoria. Parece que a assembleia acabou agora há pouco. Aliás, até hostis com a imprensa, né? Porque não deixaram a imprensa participar do debate, acompanhar o debate, sendo que a imprensa tem procurado dar voz a essa manifestação desde que ela começou na semana passada. A Andréa Marques está comigo, ô Vinícius? A Andréa Marques está de volta aqui, a equipe do Brasil Urgente, trazendo detalhes dessa ocupação na Unicamp, porque a polícia está pronta para agir, está pronta para cumprir a reintegração de posse que já foi determinada pela Justiça. Mesmo assim, mesmo diante da ordem da Justiça, os alunos vão permanecer. É isso, Andréa? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham agora. É isso mesmo. Os alunos decidiram manter a ocupação ao prédio da reitoria. Eles fizeram hoje uma assembleia que começou por volta do meio-dia e durou quase 3 horas, né? Além de votar aí a continuidade da ocupação, eles também votaram sobre a presença ou não da Polícia Militar nos campos da Unicamp. Eles decidiram não aceitar essa proposta feita aí pela reitoria. Essa medida só foi tomada, essa sugestão só foi dada pela reitoria, Rodrigo, depois da morte daquele estudante, o Denis Casagrande, morto a facada no último dia 21 de setembro, durante uma festa aí que foi realizada aí no ciclo básico da Unicamp. Agora os alunos decidiram que querem manter a ocupação, que não vão aceitar a presença da Polícia Militar. Eles dizem que a Polícia Militar pode acirrar ainda atos de violência, acusam a Polícia Militar de atitudes truculentas e eles temem que essas atitudes possam se voltar contra os próprios estudantes. A Assembleia, Rodrigo, contou com cerca de 400 alunos. Agora, você bem disse também, a gente vê imagens aí de panos, esses tecidos brancos, foi o momento que os estudantes colocaram para atrapalhar, para impedir o trabalho da imprensa. Eles não permitiram que jornalistas, repórteres estivessem ali, que acompanhassem a Assembleia e todos os repórteres, toda a imprensa aqui local foi hostilizada por esses estudantes. A gente vê aí que eles cercaram os jornalistas, os cinegrafistas, os fotógrafos com pano branco para que os registros das imagens fossem impedidos de serem feitos. Lamentável, né, Rodrigo? Olha, lamentável mesmo porque esses alunos aí prometem uma discussão democrática, mas não são democráticos com a imprensa, não são democráticos com quem pensa diferente deles. Você só é democrático se você pensar igualzinho a eles, né? Mas se você pensar contrariamente a eles, você não é democrático. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Ô, Andréia, e é todo mundo que está pensando desse jeito, todo mundo lá na Unicamp que quer a continuidade da ocupação e a não presença da Polícia Militar, ou tem gente que está divergindo desse grupo aí que ocupa a reitoria?
Não, Rodrigo, não é todo mundo não. Inclusive, nossa equipe conversou aí com vários estudantes, eles mostraram aí um desacordo. Durante as falas ao microfone também, muitos divergiram aí sobre essa questão. Alguns querem a vinda da PM para os campos da Unicamp, outros já não querem também a ocupação ao prédio da reitoria. Então o movimento em si não está alinhado não. Apesar de ter havido aí uma votação no final da tarde, que eles decidiram manter a ocupação, mas mesmo assim tem um universitário que diz que essa assembleia não representa boa parte dos estudantes da Unicamp. Então o movimento não está articulado, está desalinhado e houve muita discussão durante a tarde de hoje. Mas no final da assembleia voltou-se que a ocupação vai continuar ao prédio da reitoria e que a vinda da PM também é negada, é uma questão que já está fora de discussão, os estudantes não querem que a PM venha. Eles disseram, inclusive, que só vão sair do prédio depois que a reitoria aceitar todas as propostas feitas pelos estudantes. Então, a ocupação se mantém até aí por volta de quarta-feira, porque é quando os estudantes devem ir encontrar os estudantes da USP, que também estão fazendo um protesto na universidade em São Paulo, Rodrigo. Bom, vamos acompanhar, né? A Unicamp pediu a ordem judicial para a reintegração de posse do prédio. A polícia estava mobilizada para poder acompanhar essa reintegração de posse, mas a Unicamp parece também não quis. Eu acho até importante para o diálogo. Eu acho que colocar a polícia ali para tirar aluno também, na minha avaliação, não é interessante. Agora, vai chegar a um ponto insustentável. A Unicamp está parada, a reitoria está parada. A Universidade Estadual de Campinas, uma das mais importantes do país, está parada, porque tem 400 alunos ali em média, né, que não querem a polícia. Quer dizer, nem dentre esses 400 tem unanimidade, né? Parte dos 400 alunos não quer a presença da Polícia Militar no campus e quer a ocupação da reitoria. Outra parte diverge, até não concorda com a presença da PM, mas também não concorda com a ocupação da reitoria. Eu disse para vocês aqui, eu não sou contra a manifestação, muito pelo contrário. O Brasil só conquistou o que conquistou porque muita gente deu a sua vida para poder construir um país livre, né? Mas hoje nós vivemos num país livre. Ninguém persegue ideologia partidária, ninguém persegue ideologia. A polícia já fez isso, né? E deveria ter sido punida por isso, quando fez essa perseguição ideológica. Mas agora, meu camarada, a questão é outra. A questão da Unicamp é segurança pública. E aí, meu camarada, é que a coisa pega, né? Obrigado, Andréa Marques, falando ao vivo aqui no Brasil Urgente. A gente continua acompanhando esse caso. Vamos para o intervalo, eu volto já com mais aqui na tela da Band. Não saia daí.